É incrível como o Espírito de Deus, em todo tempo, Ele esteve, não só na direção da igreja, mas conforme nos é passado aqui através da pessoa de Lucas, porque Lucas é o autor deste livro, e este livro nada mais é do que uma continuação do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas. Então é uma sequência. Então a gente vê que Lucas, no livro de Lucas, ele faz de forma detalhada uma narração sobre o ministério de Jesus. Tudo que Jesus fez e ensinou, de forma detalhada. E como Jesus levantou e nomeou 12 apóstolos. E na sequência do livro de Atos, nós vemos que Lucas, ele dá continuidade a esta narração. Mas agora aparece a pessoa dos apóstolos, os líderes constituídos pelo Senhor Jesus. E na condução dos apóstolos, a igreja vai avançando. Mas quem está conduzindo aqueles apóstolos é o Santo Espírito de Deus. E a forma como Lucas narra isso, a gente percebe a sensibilidade do indivíduo chamado Lucas ao narrar fatos que ele pesquisou, que ele buscou conhecer de acontecimentos antes do seu tempo, antes da sua ingressão na igreja e na equipe apostólica, ou seja, na equipe do apóstolo Paulo. Não é verdade? Então a gente vê, como diz aqui, no início do capítulo 11, que já foi ontem abordado, que quando Pedro esteve ministrando na casa de Cornélio, a notícia se espalhou, a notícia chegou à igreja em Jerusalém, e quando Pedro retorna a Jerusalém, ele é confrontado, ele é como que repreendido pela igreja em Jerusalém, porque ele não só havia entrado em casa de gentios, comido com eles, mas havia levado a eles o evangelho e os batizado. E nisto é o ponto que a gente tem comentado. Como a mente da maioria deles ainda permanecia nos costumes da sua religião, do judaísmo. Embora Jesus tenha estado no meio deles, andado, falado, ensinado tantas coisas. E agora eles batizados com o Espírito Santo, e ardendo no coração deles com certeza, vivificado na mente deles com certeza o quê? As palavras de Jesus: vós sois as minhas testemunhas. Em Jerusalém, Judeia, Samaria, e o que mais? Até os confins da terra.
E a gente vê que, a essa altura aqui, toda a Judéia já havia sido evangelizada. Toda a Judéia já havia recebido o Evangelho. Os judeus. E nós vemos, na continuação do versículo 19, que Lucas volta a citar a perseguição. Ele parou para narrar o fato do ministério de Pedro, da conversão de Cornélio. Há aí um ponto que eu achei interessante, eu não sei se vocês atentaram para isso, que no judaísmo nós encontramos os judeus de nascimento e encontramos aqueles que aderiam, que aceitavam, que abraçavam a fé judaica, o judaísmo, e passava por todo o cerimonial dos ritos, e após isto, eles eram recebidos. E eles eram classificados como prosélitos. E na igreja em Jerusalém, um dos 7 era prosélito. Um dos 7 diáconos eram prosélitos. Eu estou citando isso para dizer, olha, a mentalidade deles ainda permanecia naquele conceito, né? Jerusalém é o lugar, abriga o templo, todo Israel tinha Jerusalém como centro de adoração a Deus, todas as tribos, de todos o território eles vinham, e além das fronteiras de Israel, eles também se dirigiam a Jerusalém para as festas, para as cerimônias, e a gente vê que no princípio da igreja, em Jerusalém, isso era algo forte ainda. Era uma mentalidade, um conceito forte entre eles. Mas o Espírito de Deus é o diretor da igreja. O Espírito de Deus é o que dá a direção. O Espírito de Deus é fiel. O Espírito de Deus trabalha para que a vontade soberana de Deus, ou seja, a profecia, se cumpra no seu tempo, na sua época. A palavra venha frutificar naquilo que ela foi liberada por Deus. E Deus é aquele que decidiu, falar por meio dos profetas, anunciando as coisas antes que elas acontecessem. E ainda hoje é assim. Quantas vezes o Espírito de Deus hoje, em palavra de revelação, em palavra de profecia, vem até mim, até você, até nós, a igreja, e libera uma palavra. E essa palavra vai acontecer no futuro, em dias que virão. Deus assim agiu. E o Espírito de Deus está trabalhando para isso acontecer. Para mudar os conceitos, para mudar pensamentos de homens. De homens que tinham uma cultura, uma mentalidade, uma fé, Agora o Espírito de Deus está trabalhando. E o versículo 19 que lemos diz: e os que foram dispersos pela perseguição causada por causa de Estevão, chegaram, caminharam, foram até a Fenícia, até Chipre e Antioquia. Tudo fora dos limites de Israel. Tudo locais geográficos fora dos termos de Israel. E o que eles fizeram? Eles levaram a palavra. Mas o que chama a atenção aqui? Eles só estavam evangelizando,
ministrando para judeus. Para judeus. Mas o Espírito de Deus é aquele que trabalha para que a palavra do Senhor se cumpra. Versículo 20 diz: mas havia alguns varões. E olha a origem desses homens. De Chipre. Da ilha de Chipre. Lá no mar Mediterrâneo. E de Cirene. Cirene fica na África. Uma cidade da África. No norte da África. Cirene. Sem dúvida eram pessoas, eram judeus que viviam naqueles lugares, que nasceram naqueles lugares, da dispersão deles. Chegaram lá, viveram lá. E estes homens, eles foram até Antioquia, na Síria. E eles começaram a levar o Evangelho aos gregos, ao povo da língua grega. Eles falaram em Antioquia. E o que aconteceu? O Senhor confirmou a palavra. E o povo se converteu. O povo veio em massa. Agora, de fala, a língua grega. O povo de uma outra cultura, de um outro pensamento, mas abraçou a fé, entendeu o plano de Deus, e entendeu o plano da salvação, se converte a Jesus, se batiza, e a igreja agora está além das fronteiras, além de uma cultura, entrando noutra cultura. E o Evangelho é isso. O Evangelho não tem um idioma, uma língua como essa é a língua sagrada, nunca teve. Não é verdade? O Evangelho, aonde ele chega, aonde ele é semeado, ele vai frutificando, ele vai gerando, ele vai produzindo, e vidas vão sendo alcançadas, vidas vão sendo transformadas. E foi por causa de pessoas com esta visão, que o Evangelho chegou até nós. Pessoas anônimas, o nome não aparece, mas eles tinham uma visão mais ampla, uma visão mais aberta. Não é só Jerusalém, não é só judeu. Parece que nos leva a pensar, a entender, que a visão de Pedro, que Pedro tivera, do lençol, dos animais, e do que aconteceu na casa de Cornélio, ainda não tinha chegado, ainda não tinha sido ouvida, porque de princípio só ainda continuavam falando para judeus, mas de repente o que Deus faz se alastra, o que o Espírito de Deus faz, vai se expandindo, e pessoas ouviram e abraçaram aquilo, e levaram o Evangelho ao povo da língua grega. E agora a gente percebe, a gente entende, pela narrativa, pelo livro de Atos, que a igreja em Antioquia passa a ter evidência. A notícia chegou à igreja mãe, em Jerusalém, aos apóstolos. E eles, como os líderes, e eles, a igreja mãe, envia para lá alguém. Envia para lá, olha, chegou até nós, está acontecendo um movimento lá, está acontecendo um mover lá,
Algo grande está acontecendo lá, mas nós não conhecemos, nós não sabemos. Alguém tem que ir lá. E eles mandaram Barnabé. Vai Barnabé. E de onde era Barnabé? Era um judeu. Mas ele era natural de onde? De Chipre. Um chipriano. Na verdade, o nome dele, né? Era José. Era José. Aí apelidaram ele por Barnabé, né? E ele vai lá, e quando ele chega, e ele vê o que Deus está fazendo, meu Deus do céu, o homem enche de alegria, de gozo no seu coração, ele transborda de prazer no Senhor. Digam amém, gente. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa maravilhosa. A igreja enviou o homem certo. Mas quem é que preparou aquele homem? Quem é que lapidou aquele homem? Naquele tempo que ele estava ali junto com os apóstolos. O Espírito de Deus. O Senhor da igreja. A igreja é o seu corpo. Não é verdade? E o corpo tem muitos membros. E cada membro é útil no lugar em que ele foi colocado no corpo. Nós temos na mão direita, esquerda, 5 dedos. 5. E na outra mão temos os 5 dedos. Eles têm os mesmos formatos. Não é verdade? Eles têm as mesmas juntas. Mas ele só tem a mesma função e utilidade se ele estiver no lugar que ele foi colocado. Na mão direita, ele vai funcionar bem na mão direita. O dedo polegar da mão esquerda, na mão direita, ele pode não ter a mesma função, ele não pode não desenvolver os mesmos movimentos e vir a ser tão útil quanto ele na mão direita. Assim é o dedo anelar, é o indicador. Diga amém? Amém. E quando a gente volta para os dons ministeriais, são 5. Apóstolo, esse é o dedo. O polegar é o apóstolo. Ele não está junto dos outros. Ele é afastado dos outros. Mas ele faz parte da mesma mão. O indicador, o dedo do profeta, né? Esse dedo maior do evangelista, o dedo anelar do pastor e o dedo pequenininho, o minguinho, o dedinho, que nos 5 ministérios é o dom do mestre, do professor. Aquela pessoa que pega uma passagem bíblica e consegue explicar de tal forma que fica atraente, que fica inteligível, ele consegue num diálogo, num ensino que não é uma pregação, ele consegue. E a igreja ouve, a igreja recebe, a igreja entende, a igreja é edificada. Porque são ministérios dados pelo Senhor à igreja. Não quero me deter nos ministérios, mas a gente vê Barnabé chegando a Antioquia, uma pérola lapidada, trabalhada para aquele tempo, gente. Para aquele momento, gente.
Ele era a pessoa certa para aquele tempo, naquele lugar. E ele chega lá e o seu espírito, o seu coração transborda de alegria pelo que ele viu. Não, isso aqui é Deus. Isso aqui é Deus. E aí vem ao seu coração, à sua mente. Quem? Uma pessoa qualificada. Uma pessoa salva. Uma pessoa alcançada. Que era Paulo. E ele então dá um jeito de ir buscar Paulo. E traz Paulo. Olha a sensibilidade, olha o discernimento. As pessoas certas, para o tempo certo, no lugar certo. Eu creio que Deus ainda trabalha assim. Eu creio que na igreja existe pessoas que ainda estão no anonimato, mas elas estão sendo trabalhadas. E elas vão ser tiradas de detrás da cortina, no tempo de Deus, como o profeta Elias. Ninguém ouvia falar de Elias, mas de repente, ele é tirado de detrás das cortinas, dos bastidores, e ele aparece em cena, e a palavra do Senhor estava na sua boca, e ninguém questionava. Todos sabiam que era Deus. Então, quantas vezes a pessoa está dentro da igreja, né? O pastor, o obreiro, o evangelista está lá num trabalho pequeno, às vezes você está foi colocado numa posição em que você não aparece, o seu trabalho não aparece, a sua voz não é ouvida, mas isso não é motivo para você se preocupar. Você precisa de permanecer convicto de que o seu chamado é de Deus. Quem te chamou foi Deus. E no tempo certo, Deus vai tirar você do anonimato. E você vai estar em evidência. Digam amém? Amém ou não amém? E a gente vê que foi em Antioquia. Foi em Antioquia. O trabalho que eles fizeram, Barnabé e Saulo. Barnabé era um mestre na palavra, era um homem maduro, experimentado, né? Paulo estava ainda, né, sendo trabalhado, recebendo revelações. E a gente vê que foi em Antioquia que pela primeira vez eles foram reconhecidos, eles foram chamados de cristãos. Por quem? Pela comunidade judaica daquele lugar, certamente. Cristãos, pela primeira vez. E a gente vê que a partir de então, a igreja de Antioquia passa a estar em evidência. A igreja de Jerusalém deixa de ser o centro, deixa de ser a base, e a igreja em Antioquia passa a ser a base missionária, a igreja que vai expandir para o mundo gentílico, para além do Mediterrâneo. Exatamente. Por que só eu estou falando hoje, gente? Porque eu não parei. Você não tomou uma aguinha? Não, você não parou para tomar água. O fraco foi macho de falar. É interessante. É interessante que, né? Eu vou falar com simplicidade. Mas o quanto a palavra de Deus é rica,
o quanto ela é inesgotável. É extraordinário. Fala, pastora. E a gente só está aprendendo. Amém. Quero só destacar aqui o 25, que fala que Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e o 26, né? E quando encontrou, levou para Antioquia, e assim durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Sim. Essa passagem aqui, ela nos fala da importância de você ter um discipulador, né? Porque Barnabé foi um discipulador de Saulo. Apesar de Saulo já ter tido uma conversão sobrenatural, né, com o próprio Jesus chamando ele e tudo, e ele ter todo o conhecimento humano na criação dele e tudo, mas mesmo assim ele precisou de um discipulador, né? E Barnabé foi essa pessoa. Ele ficou um ano inteiro com ele ali, eles indo no templo, eles orando junto. Ali foi um discipulado para ele começar o ministério dele, para ele se expandir. Então, é muito importante, né, essa figura do discipulador dentro da igreja, de alguém que pega na mão, que anda junto, que caminha e ensina, né, e fortalece aquela pessoa para que depois ela possa caminhar sozinha, que aí depois por diante você vê que Saulo, né, que Paulo já começa a andar sozinho, né? Mas ele precisou de um tempo, né? De um tempo, e esse tempo foi de um ano para essa consolidação dele. Ele passou a formar a sua equipe, né? E se tornou 2 equipes. A gente vê que Paulo passou por esse processo, mas Paulo tinha uma sensibilidade de humildade tão grande pelo homem que ele era, que ele sempre trabalhava em conjunto com o seu colégio apostólico. Pode ver que a referência dele, ele chega, manda uma carta para um, diz, cuide desta área, ajude fulano, vai buscar fulano, eu estou chegando aí. Então era um pastor que aprendeu com quem tinha essas características. Você terá sempre a característica de quem te ensinou. Não pode mudar. Fala, pastor Eric. É interessante, no começo, o senhor ressaltou aqueles que não eram judeus, mas tinham que se circuncidar para se tornar um judeu, prosélito, né? E eu acho que o interessante dessa igreja, ao enviar Barnabé, que Barnabé ele não tinha essa necessidade de configurar um novo convertido ao processo de se tornar um judeu. Talvez o ponto mais importante aqui de Antioquia, eu vendo tudo aquilo que está escrito aqui, que Lucas relata, a ida de Barnabé para lá foi extremamente importante. Porque se fosse um dos apóstolos, como Pedro, que sempre indagou a questão da circuncisão, ou aquela igreja poderia se configurar numa igreja que talvez não alcançaria tantas pessoas de fora. Justamente o fato de ter enviado Barnabé para lá. E Barnabé vai lembrar de um homem que ele apresenta no começo, que com certeza era contra aquela configuração da circuncisão. Porque Saulo, e depois mais tarde Paulo, foi o homem que mais desconfigurou a circuncisão, não se fazendo necessário circuncidar mais ninguém. Então, essa igreja de Antioquia, talvez ela conseguiu uma repercussão tão grande, porque ali talvez tinha reunido tantas pessoas que não eram, e que eles aqui no texto fala assim, e agregavam ao Senhor. Ou seja, não havia ninguém sendo agregado a uma, vamos falar assim, uma denominação ali, judaica. Estavam sendo agregados ao Senhor. E quando Barnabé chega, talvez ele fala assim, meu Deus, tanta gente, nenhuma pessoa para circuncidar, e o Evangelho aqui, o Espírito Santo agindo. Então, talvez a ida dele para buscar Saulo foi para fortalecer isso aqui. Tanto é que quando chegam os profetas lá, o texto fala, anunciando, eles são logo enviados para fazer algo fora daquela extensão de Antioquia. Então, assim, eu falo que aquela igreja, ela se tornou talvez uma base tão forte, porque ali talvez os não-judeus, por ser a maioria,
e o Espírito Santo agindo de forma sobrenatural fortaleceu aquela cidade. E é interessante que a perseguição que levantou-se contra a igreja, o tiro saiu pela culatra. O evangelho mais cresceu. Nada pode parar a igreja.